galera, que é a Isadora, jogadora de futebol feminino do Flamengo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o esporte, futebol, ginástica, tudo sobre o esporte, não deixem de acessar o canal Domínio Rubro-Negro para ficar por dentro de tudo. Um abraço. Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos iniciando mais um Dois Toques aqui pelo canal Max Domínio Rubro-Negro, que vai ao ar à tardinha de segunda a sábado. Um abraço também para os companheiros aí da Embaixada Fla Campinas e queria pedir o like de vocês para que o YouTube possa dar um pouquinho de valor a esse programa, né? Então, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, o Flamengo fez uma oferta de 8 milhões de euros para o Santos pelo jogador Ângelo, é um jogador de 18 anos, é um atacante pela direita, fez 2 gols até agora. Eu acho que não seria um bom investimento para o Flamengo. O jogador aceitou, o Flamengo assinou com um contrato de 5 anos pelo jogador. Também qualquer jogador do Santos hoje que não aceite se transferir para o Flamengo, você vai dizer que é maluco, porra. Sem dúvida nenhuma, nenhum jogador do Santos vai pensar 2 vezes antes de ser transferido do Santos para o Flamengo. Mas o Santos provavelmente não vai aceitar a proposta. O Flamengo está propenso a subir a proposta para 10 milhões. O Santos diz que só conversa a partir de 15 milhões de euros. Eu acho que se o Flamengo chegar nesse valor aí, é uma loucura muito grande. A gente não está precisando de promessa agora. O Flamengo está precisando reforçar o elenco para essa temporada de 2023. E em várias posições. Eu acho que não vale a pena queimar dinheiro com promessas nesse momento. Promessa é um negócio que pode dar certo, pode não dar. O jogador Mancuso fez uma indicação ao Flamengo de um jogador chamado Santiago Reyes, né, que joga no Huracan da Argentina. Né? O passe dele está avaliado em 5,5 milhões de euros. Não sei se o Huracan soltaria por esse valor, mas talvez por um pouquinho mais. E, vamos dizer assim, é um jogador de 21 anos, ele joga como primeiro e como segundo volante, e o Mancuso entende disso, né? Porque ele jogou nessa posição e jogou muito bem, por sinal. Jogou no Flamengo, e a direção do Flamengo, como gosta tanto de contratar jogadores para fazer parte do seu departamento de futebol, eu acho que seria o excelente gerente de futebol em lugar do Fabinho Soldado. Eu tenho certeza que o Mancuso acabaria com aquele mimimi todo de jogadores que é sustentado até hoje por toda a diretoria de futebol. E há também um hashtag aí da torcida em favor do Igor Coronado, que é um jogador do Al-Ittihad, é o meio-campo ofensivo, né? O meio ofensivo. Mas seria praticamente para jogar no lugar do Arrascaeta, né? Que seria um substituto para o Arrascaeta. Mas ele já está com 30 anos e o passe dele está estipulado em 6 milhões de euros. Né? Não acredito que o Al-Ittihad liberaria ele por esse valor, mas eu acho que não vale a pena investir num jogador de 30 anos, ainda mais fazendo esses contratos longos que o Flamengo costuma fazer, de 3, 4 anos. Né? É, Tem outros jogadores aí que o Flamengo pode contratar, que estão no mercado, que não seria difícil o Flamengo contratar. Tem o Arthur do Bragantino, 24 anos. Tem o Terãs do Atlético Paranaense, 28 anos. Tem o Franco Fagundes, que joga no Nacional, 22 anos. Tem o Tomás Belmonte, muito bom jogador, né, que joga no Lanús, 24 anos. Pô. E tem o Brian Rodrigues, né, que joga no América do México, né, com 22 anos. Todos esses jogadores aí têm um passe deles estipulado aí na faixa entre 6 e 10 milhões de euros, que o Flamengo poderia pagar para trazer um jogador pronto, não para trazer uma promessa. Pô. O Flamengo não precisa mais de promessa, nós temos várias lá no Flamengo, né? Há pelo menos 4 ou 5 promessas, 4 muito bons jogadores que poderão dar muito bons frutos ao Flamengo. Então a gente não está precisando de promessa no momento, a gente está precisando de jogador pronto para realmente para incorporar o nosso elenco para enfrentar essa temporada de 2023. E o Marcos Braz ele tem até 4 de abril, tem tempo de sobra para poder contratar e incorporar o elenco. Só não faz se não quiser ou se não tiver competência para tal. Né? Agora, falando sobre o Mundial, que é o nosso assunto principal de hoje, né? Já conhecemos o nosso adversário, foi o Al Hilal, que venceu nos pênaltis ao Wydad Casablanca. Eu realmente preferia que o jogo fosse realmente contra o Al Hilal,
porque o Wydad Casablanca é um time de muita intensidade. Os caras jogaram com intensidade o jogo, mesmo até na prorrogação, os caras ainda estavam correndo com menos um jogador. E depois o Al Hilal também teve um jogador expulso. Mas o Wydad Casablanca, além de ter a torcida do lado deles, uma torcida muito atuante durante o jogo todo, uma torcida que incentiva o time durante todo o jogo. E provavelmente nós não vamos ter essa torcida contra, jogando contra o Al Hilal. Talvez até a torcida seja favorável ao Flamengo, porque foi o time que tirou o time deles do campeonato, né? Então a torcida é bastante importante nisso daí. O time talvez jogue com a intensidade que jogou, empurrado pela torcida, né? Agora, o Al Hilal, a gente vai levar uma vantagem. Primeiro, né, qualquer um dos dois enfrentou uma prorrogação, enfrentou um jogo, enfrentou uma prorrogação. São praticamente 3 tempos, né, que são jogados quando você joga a prorrogação, porque você conta com os minutos extras, essas coisas. Se você for botar na conta, dá 3 tempos de jogo, tranquilamente, né? E eles vão jogar daqui a 3 dias, né? Então, o Flamengo tem a desvantagem de não estar com a preparação física muito em dia, mas tem a vantagem de que vai pegar os caras cansados, né? Daqui a 3 dias. E com uma outra vantagem, né? Eles tiveram o Cano, um jogador que, se não é o melhor, é um dos melhores jogadores do Al Hilal. Chuta muito bem, é o batedor oficial de pênalti deles, jogador rápido, com uma boa visão de jogo. Então, isso aí é uma boa vantagem para o Flamengo, esse jogador ter sido expulso. Então, nós vamos ter um Al Hilal mais enfraquecido, sem um dos seus melhores, se não o melhor jogador, o Cano, e depois ter jogado uma prorrogação, né? E jogar dentro de 3 dias. Agora, independente de qual fosse o adversário, mesmo se fosse o Wydad Casablanca, eu acho que o Flamengo seria favorito contra qualquer um dos dois. O Flamengo tem condições de vencer qualquer um dos dois, até com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. Tranquilidade, eu digo, não de placar, mas levar o jogo numa tranquilidade boa, e ganhar sem levar muitos sustos, né? E a FIFA colocou mais 20 mil ingressos para a semifinal, né? A final já está vendida, todos os ingressos, não tem mais ingressos para a final, mas a FIFA botou mais 20 mil ingressos a partir de ontem, botou à venda mais 20 mil ingressos, que provavelmente vai vender. E o Flamengo. O Flamengo provavelmente vai com um time que todo mundo conhece. Eu acho que ele deve entrar com Mateuzinho e Felipe Luiz, penso eu. Os dois laterais deverão ser Mateuzinho e Felipe Luiz. E se eu fosse o Vitor Pereira, eu jogaria com o Fabrício Bruno. O Davi Luiz não vem fazendo boas exibições, né? E o Al Hilal, ele tem um atacante perigoso, né? Apesar de ter tido um dos seus melhores jogadores, se não o melhor, que é o Cano, né, expulso. Então já é uma vantagem boa para o Flamengo. O Al Hilal vai vir sem um dos seus melhores jogadores, mas o Muzega ou Muzeba, o nome dele, aquele é um escuro forte, né? Um jogador muito forte, e ele tem um deslocamento, ele se desloca de um lado para o outro, e tem agilidade. Além de ser um jogador muito forte, ele tem uma agilidade, uma rapidez. É um jogador que tem que ser vigiado, é um jogador que não pode deixar ele se movimentar livremente, não. Eu indicaria mais o Fabrício Bruno para entrar nesse jogo do que o Davi Luiz, mas eu acho que o Vitor Pereira vai optar pelo Davi Luiz. Ele deve optar por entrar com a zaga que vem jogando ultimamente, penso eu. Mas no meio de campo, eu acho arriscado ele continuar jogando com o meio de campo que vem jogando. Ainda mais que ele assistiu o jogo de hoje e viu que o Al Hilal também é um time que joga com muita intensidade, e principalmente ali aquele meio de campo dele é envolvente. Então eu acho que ele deveria dar uma reforçada, botar um jogador um pouco mais de força ali no meio de campo, de marcação. Eu acho que ele deveria entrar com o Pulgar e com o Thiago Maia. É o que eu faria nesse jogo.
Deixaria o Gerson, talvez, para entrar no segundo tempo. O Gerson não vem fazendo boas exibições, ainda não adquiriu a sua melhor forma. E o Pulgar, ele entrou bem aí no último jogo, entrou se movimentando muito bem. E eu acredito que o Vitor Pereira, de repente, pode mexer nesse meio de campo do Flamengo aí, entrando com o Pulgar e o Thiago Maia. E o resto do quadrado da frente é o que todo mundo já conhece, né? O Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E talvez guardando o Gerson aí para entrar no segundo tempo, né? Dependendo de como estiver o andamento do jogo, de como estiver o placar do jogo, né? Eu acho que ele deveria guardar o Gerson para entrar no segundo tempo, ou no lugar talvez de um dos dois, do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, ou entrar no lugar de um dos dois volantes. Mas eu acho que ele deveria de entrar com essa dupla de volantes no jogo de amanhã. O Flamengo fez um treino muscular ontem, né? Que é o chamado treino de desintoxicação muscular, né? Um time que passou 9 horas viajando, sentado, né? Então, um treinamento ali para soltar a musculatura, né? Para que você movimente a musculatura. E hoje o time já foi para campo, já treinou com bola, não foi permitido filmagem, né, do treinamento, mas o time já treinou com bola hoje. E o Vitor Pereira estava observando o jogo e eu acho que ele deve ter percebido as coisas que a gente percebeu e provavelmente com muito mais perspicácia, né? Porque nós somos torcedores e ele é um técnico profissional e tem também os seus auxiliares. Então ele deve ter feito mais algumas observações que a gente, até vendo pela televisão, não teve condições de observar, né? Mas eu penso que, primeiro, eu colocaria o meio de campo com mais intensidade de marcação, né? Ou seja, deixando o Gerson, guardando o Gerson aí talvez para um segundo tempo, de acordo com o desenrolar do jogo, entrando com Pulgar e Thiago Maia, e jogaria com o Fabrício Bruno. Eu acho o Fabrício Bruno muito mais apto a marcar aquele o Muzega, eu acho que é Muzeba, é, que é muito forte e ágil. Eu acho o Fabrício Bruno mais adequado para marcar esse jogador. Então, o jogo é na terça-feira, às 16 horas, Flamengo e Al Hilal pela semifinal do Campeonato Mundial. Eu acho que o Flamengo tem plenas chances de ganhar o jogo. A única coisa que me deixa um pouco, não vou dizer temeroso, mas receoso, vamos ser receoso, é com o estado anímico com esse time vai entrar em campo. Se o time vai entrar realmente com aquela gana de vencer, de ser campeão mundial, ganhar a semifinal e partir para dentro do Real, ou se vai entrar com aquele ânimo de que vai ganhar o jogo a qualquer momento e de repente tem uma surpresa. Então, galera, era isso que a gente tinha para hoje, para conversar com vocês. Na segunda-feira a gente volta para com algumas outras notícias. Provavelmente teremos novidades na segunda-feira. Queria desejar um bom final de semana a todos, um bom final de dia. Fiquem com Deus. Não deixe de dar o seu like antes de sair, por favor. E até segunda-feira.